Graça e paz, queridos. Que bom poder estar aqui com vocês de novo nesta ocasião, para podermos compartilhar da palavra do nosso amado Senhor. Aleluia. E o Espírito Santo com certeza tem algo para nos falar neste dia. Eu gostaria que você, se tiver oportunidade, onde você se encontra agora, nesse momento, ouvindo esta mensagem, abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, no capítulo de número 30. Eu gostaria de ler com você apenas alguns versículos do início desse Provérbios de número 30. Ele diz assim: as palavras de Agur. Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Eu confesso a você que eu não fiz nenhuma pesquisa para saber quem é Agur, filho de Jaque de Massá. Não fiz nenhuma pesquisa, porque creio que nós não queremos focar na pessoa de Agur e nem do seu parente, do seu pai ou avô, filho de Jaque de Massá, mas sim no que ele diz. Ele disse assim: disse o homem, fadiguei-me, ó Deus. Fadiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Vamos parar por enquanto aqui nesses 3 versículos. Aqui, esse homem está fazendo uma confissão, um desabafo do seu estado de alma, do seu estado, inclusive físico, e dizendo para Deus que ele se fadigou, que ele se cansou, que ele chegou ao estado de exaustão, sem forças, eu creio, física e emocional, porque ele entendeu que ele estava sendo demasiadamente estúpido. Um ser que estava agindo sem inteligência, um ser que não adquiriu sabedoria, nem o conhecimento de Deus. Por ele estar falando com Deus, nós entendemos então que Agur é uma pessoa que temia a Deus, que alguma coisa ele sabia de Deus, mas ao mesmo tempo ele confessa que não tinha inteligência nem conhecimento do Santo de Israel. E assim se encontram a maioria de nós nas congregações. Cansados,
exaustos, há muitos em estado de depressão, seja ele em qual nível estiver, fadigados, ansiosos, em estado de ansiedade, porque não tem inteligência espiritual, porque não tem percepção espiritual, porque não tem sabedoria espiritual, porque não tem discernimento espiritual. E tudo isto já foi nos dado quando o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, há 2 dias atrás, ele morreu por nós. E ele disse: está consumado. Ele quis dizer: Pai, eu conquistei de volta tudo que eles haviam perdido. Eu os trouxe de volta para ti, para aquele convívio pleno que eles tinham antes contigo, da queda, onde não havia nenhuma diferença entre eles e nós. Nós o fizemos iguaizinhos a nós, com todas as prerrogativas nossas, nós colocamos neles. O homem tinha entendimento pleno, conhecimento pleno do Espírito, porque ele é Espírito. E aqui, esse homem chamado Agur, ele entende que ele era demasiadamente estúpido para ser homem. Nós sabemos o que aconteceu depois do pecado. O homem perdeu a glória de Deus. Ele perdeu a inteligência de Deus. Ele perdeu a sabedoria de Deus. Ele perdeu o convívio íntimo, diário, em todo o tempo, com Deus. Ele pensava igualzinho a Deus, ele falava igual a Deus, ele sentia igual a Deus. Não havia diferença entre Deus e o homem. Eram céu e terra juntos. Deus o colocou aqui nessa dimensão chamada mundo, com o único propósito dele crescer e multiplicar. Esta raça eleita que Deus criou, essa raça que não existia antes, nem nos céus, nem na terra, para ter comunhão, para se deliciar com o homem, para se comungar com o homem, para se dar ao homem e receber do homem. Mas louvado, glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus.
que se propôs a vir a este mundo, a deixar toda a sua glória, a deixar todo o seu convívio com o Pai e vir a esta dimensão. Se vestir de homem natural, se vestir de carne e de sangue e de alma natural, nascer de mulher, aprendeu a ser obediente, tanto aos seus pais terrenos como ao Pai celestial. E ele crescia em graça, em estatura física, estatura espiritual, diante dos homens e diante de Deus. E por causa do gozo, da alegria que lhe estava proposta, a palavra de Deus diz que ele suportou a ignomínia, ele suportou a dor, ele suportou a vergonha, ele suportou a tristeza extrema, o desprezo extremo dos homens por quem ele veio. Excuse me, desculpa, amados, veio um espirro aqui. E o nosso Senhor Jesus nos trouxe o exemplo maior, ele é o nosso exemplo, de que nós recebemos tudo de volta que havíamos perdido. Mas, se eu e você olharmos hoje para este mundo, em qualquer parte do mundo, mas estou falando principalmente para vocês que vivem aí no Brasil, mas o mundo inteiro jaz no maligno, isto é, está dominado pelo maligno em todas as áreas. Ainda que Deus tenha o controle de todas as coisas, ele, depois que conquistou de volta tudo na cruz, que o homem havia perdido, havia entregado a Satanás, ele tomou de volta pela força da sua cruz, pela força do seu amor, porque a cruz é o exemplo maior do amor de Deus por nós. Ele entregou para nós esse controle, essa autoridade, esse poder. Entregou de volta para mim e para você, que somos a sua igreja, que somos o seu corpo. E agora, meu amado e minha amada, é minha responsabilidade e sua de mudarmos as coisas aqui embaixo. Deus não fará nada que nós não fizermos. Ele já entregou para mim e para você essa missão. Por isso, não adianta mais ficar pedindo a Deus para fazer isso ou fazer aquilo. Não. Ele já fez. Agora, quem tem que executar o que ele fez é a sua igreja. Mas entenda uma coisa, pelo amor de Deus. Somente pelo Espírito. Somente através do Espírito é que poderemos e temos que mudar
o estado das coisas aqui embaixo, antes que ele venha nos arrebatar e nos levar para casa. Por isso, eu e você somos espírito. Somos um com ele. Fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. E eu te pergunto, qual é a imagem de Deus? Alguém já viu a Deus? É esse Deus invisível, porém real, mais real do que qualquer coisa visível que nós servimos e que nós somos. Porque assim como ele é no céu, nós somos iguais a ele neste mundo. Nós nos unimos a ele e nos tornamos um com ele. Eu espero que você conheça todas essas passagens, mas possivelmente muitos de vocês não conhecem. Porque se é uma coisa horrível no meio da igreja, é que crente não lê a Bíblia. E é por isso que está esse estado de coisa. Nós não vemos os milagres, nós não fazemos os milagres, nós não andamos no Espírito, nós não vivemos no Espírito. 1 Coríntios 6,17. Gênesis 1, 26. Efésios 5, 16. Andai no Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, os desejos da carne, as intenções da carne. Em João 20, 25, depois da ressurreição do Senhor Jesus, quando ele apareceu para os discípulos, Tomé não estava lá na hora. E depois os discípulos disseram para Tomé, Tomé, nós vimos o Senhor. Tomé o viu ser crucificado. Tomé o viu naquele estado calamitoso, todo dilacerado, todo deformado, todo arrebentado, pregado naquela cruz. E Tomé disse para os seus irmãos, eu não creio. Se eu não vir a sua mão furada, se eu não colocar o meu dedo do seu lado, se eu não ver o seu lado aberto pela lança, eu não creio. Aqui estava um homem, discípulo de Jesus, que andou com Jesus durante todos aqueles anos, viu todos os milagres que Jesus operou, ouviu todas as palavras do Senhor Jesus, que inclusive havia dito que ele seria crucificado, que ele seria dilacerado, que ele seria maltratado, mas que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele ouviu tudo isso, mas agora que os seus irmãos dizem para ele, Tomé, nós vimos o Senhor. Esse homem não creu. Até que Jesus veio de novo, em outra vez, 8 dias depois. E agora Tomé estava ali. E ele se pôs no meio deles e disse a Tomé, Tomé, vem aqui. Põe o teu dedo
aqui no buraco da minha mão. Põe a tua mão aqui no meu lado, que foi rasgado pela lança. Aí Tomé virou crente. Ele disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus não teve prazer nenhum naquela declaração de Tomé. Ele disse para Tomé: Tomé, porque tu me vê e porque tu agora toca com a sua mão física em mim, você crê? Foi preciso os teus sensos naturais serem satisfeitos para que você creia? Você é sensual, Tomé. Você não tem fé, Tomé. Porque se você não crê, se você não vê, você não crê. Ele disse para Tomé: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Meu irmão e minha irmã, nós temos que crer de tal maneira nesta palavra, na palavra do Deus vivo, com tal profundidade, com tal força, com tal determinação, que tudo o demais que nós vermos ou sentirmos, nós não vamos crer. Nós só vamos crer na palavra de Deus. Nós vamos crer e entender, compreender no nosso espírito que somente a palavra de Deus é real. Somente a palavra de Deus é infalível. Somente a palavra de Deus é imutável. Somente a palavra de Deus é irremovível. Somente a palavra de Deus é eterna. O que Deus diz é. Não obstante ou importando nada que o nosso corpo físico esteja sentindo, esteja nos falando, nem tampouco a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa vontade esteja nos falando. Porque nós não somos a nossa alma e nós não somos o nosso corpo, nós somos espírito. E a fé está no espírito. A fé não está na alma e nem no corpo. A nossa alma não tem 1 grama de fé. A fé vem pelo ouvir com ouvidos do Espírito. E aí sim, o Espírito, que é luz, ilumina nossa alma. E a nossa alma ilumina o nosso corpo. A alma expressa o Espírito, mas ela não é o Espírito. E Deus não tem comunhão com a nossa alma. Deus não se comunica com a nossa alma, muito menos com a nossa carne. Ele só se comunica com o nosso espírito. É de espírito para espírito. Você quer entrar no descanso? Quer sair da exaustão? Quer sair da fadiga? Quer sair do estresse? Quer sair da depressão?
Quer sair da ansiedade? Você terá que andar no Espírito. Você terá que viver do Espírito. E a maneira mais rápida de nós fazermos isso, mais íntima de nós vivermos no Espírito, é falando a língua do Espírito. É conversando com Ele na língua que Ele nos deu. Nessa língua que veio do céu para nós, em todo o tempo. Você não conversa com a pessoa amada só de vez em quando, dependendo de emoções da sua alma, de situações da sua alma e da sua carne, como muitos de nós agimos. Não, meu amado. Você conversa com o amado da sua alma, com o amado do seu espírito em todo o tempo. Orando no Espírito, edificando-nos no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, em todo o tempo. Você quer se guardar no amor de Deus? Ore no Espírito. Judas 20, 21. E vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Você quer refrigério para a sua alma e para o seu corpo? Isaías 28, 11 e 12. Pois por língua estranha e por lábios balbuciante falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, e este é o refrigério. E o versículo seguinte diz: mas não quiseram ouvir. Língua estranha e lábios balbuciante. Babobobobo shekamababace katatalamande keriatala. Eke koroboko sotokamabababo shebaba. Porque quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Visto que ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Você tem desejo de conhecer os mistérios de Deus? Então fale em mistério com Ele, e Ele te revelará. Você quer edificar a sua fé? Então ore em língua, porque quando você e eu oramos em língua, o nosso espírito ora de verdade, ora de fato. Bashema decamandá. Só mudaremos o estado dessas coisas aqui nesta dimensão, e temos que mudar se andarmos no Espírito, se vivermos no Espírito, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Não seja como Agur, filho de Jaque, de Massá, porque você e eu já temos a mente de Cristo. Somos as pessoas mais inteligentes que existe nessa terceira dimensão, porque o nosso conhecimento não é humano, o nosso entendimento não é humano, a nossa compreensão das coisas não é humana,
ela é sobrenatural. Eu e você somos seres sobrenaturais. Mas para isso, você e eu temos que crer nessa palavra, que é espírito e é vida. Ela é sobrenatural. Não creia no que os teus olhos carnais vejam, na conta do banco que está magra, no diagnóstico médico. Tudo isso é palavra de homem. Está sujeito a mudanças, mas a palavra de Deus não muda. Nela não há sombra de variação. Creia, confesse a palavra de Deus. Abra a tua boca e deixa fluir a palavra de Deus. Mas para isso ela tem que habitar ricamente em você e em mim. Que da nossa boca não saia nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de incredulidade, nenhuma palavra contrária ao que Deus diz. E este mundo vai mudar. Esta situação aí no Brasil, dos bandidos criminosos, homens perversos, dominarem, acaba. Se você e eu usarmos a autoridade que nos foi dada, nos céus e na terra, para amarrar e para soltar, na terra e nos céus. Tá me entendendo? Ande no Espírito. Pratique a palavra de Deus. Pratique a obra de Deus. E todas essas coisas irão mudar. Espero que esta palavra fale ao teu coração. Eu te peço a você que está ouvindo, se você não ainda subscreveu, subscreve-te. Mande essa mensagem para outros ouvirem também. Tá bem? Que Deus te abençoe ricamente neste dia. Nos vemos no próximo vídeo. É um prazer, um gozo e uma alegria falar com você e falar comigo, porque é a palavra de Deus. Até o próximo vídeo.